Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. O censo é um instrumento fundamental para a coleta de informações demográficas, sociais e econômicas de um país. Por isso, desempenha um papel crucial na definição de políticas públicas para estados e municípios, por fornecer dados precisos e atualizados que auxiliam os governos a entenderem melhor a população e suas necessidades. Em 2023, o resultado apresentado pela pesquisa causou um forte impacto socioeconômico no país inteiro. No Piauí, os dados do IBGE mostraram que Teresina, por exemplo, não teve um crescimento populacional significativo em 10 anos e não chega a 1 milhão de habitantes. Por isso, a capital piauiense vai perder 25 milhões mensais do Fundo de Participação dos municípios. Além disso, esses dados podem alterar a representação política dos piauienses dentro do estado e em nível nacional. Pelo coeficiente, a bancada federal do Piauí passaria de 10 para 8 e, consequentemente, o número de deputados estaduais passaria de 30 para 24. Isso resultaria na perda de 100 milhões em emendas para o Piauí. Para debater esse tema e muito mais, no programa Ideias em Debate de hoje, convidamos o secretário de Planejamento, cientista político, professor, secretário de Planejamento do Estado do Piauí, Washington Bonfim. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o professor, cientista político, atual secretário de Planejamento do Estado do Piauí, Washington Bonfim. Professor, secretário, seja bem-vindo. E eu queria iniciar a nossa conversa aqui hoje pedindo para o senhor explicar para os nossos telespectadores qual o papel do censo no Brasil e qual a importância, para o que representa a realização de um censo como esse que é realizado pelo IBGE. Olha, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui no Ideias em Debate. O censo é um instrumento absolutamente importante, para o Estado brasileiro, no sentido de, como você anunciou na abertura, quer dizer, ele atualiza os dados da população e não só isso, ele atualiza uma série de características, do ambiente físico, das cidades, de características das pessoas e indica a tendência daquilo que indica a tendência, a partir daquilo que passou. Ou seja, no caso do Brasil, nitidamente nós estamos diminuindo a velocidade do crescimento demográfico, ou seja, nós estamos nos tornando um país mais velho. A mesma coisa está acontecendo para o estado do Piauí, de certa maneira, como para como para a cidade de Teresina. Então, isso tem impacto sobre uma série de questões que vão desde a questão familiar propriamente dita, a questão de emprego, o volume de recursos que você tem que direcionar, por exemplo, para uma política mais para idosos do que por uma política mais para crianças, ou seja, você redireciona o Estado brasileiro, quem faz política pública, redireciona os seus esforços em função desses dados que são dados muito atuais. O período é muito grande, mas tem um custo muito alto fazer esse censo, então, na realidade, você tira lições muito importantes para poder fazer com que o Estado atue de maneira mais efetiva e traga mais resultado para a população. Eles direcionam as próprias políticas públicas, E aqui no último censo, os dados do IBGE afirmam que Teresina não teve um crescimento populacional significativo, como o senhor está afirmando, mas isso já nos 10 últimos anos. E Teresina não chegou a 1 milhão de habitantes. Isso é um resultado que pode trazer, ou que já traz essa perda de 25 milhões de reais mensais do Fundo de Participação dos Municípios. O que é que isso significa para a cidade de Teresina e de que modo a população pode ser impactada? Olha, Teresina já teve problemas com o censo do ano de 2010 e durante esse período viveu sob a égide de uma medida cautelar que buscava recompor as receitas do município através da justiça.
digamos assim, agora em 2022, o mesmo fato ocorreu. Então, isso tira um pouco da margem de manobra, né, do ponto de vista jurídico e coloca para a cidade um problema, né, que não é necessariamente um mau problema, você perde recursos, mas o mais importante, quer dizer, além de perder recursos, você pode enxergar nisso, e essa é a parte ruim do problema, melhor me explicando, mas você pode enxergar oportunidades nessa situação. Por exemplo, quando você olha para os equipamentos urbanos, se a cidade não está crescendo tanto, você tem que direcionar as políticas, né, de habitação, as políticas de melhoria habitacional naqueles espaços que já têm maior infraestrutura. Você não pode espalhar demais a cidade, porque espalhando a cidade você vai criar complicação para a população e para o poder público na hora de oferecer serviço. Transporte público, creche, centro de referência de assistência social, unidade básica de saúde. Então, uma cidade que cresce menos, a oportunidade que ela oferece é de você concentrar mais os serviços, e se você concentra mais os serviços, a tendência é que você ganhe em qualidade. Né? Você tem melhor estruturação daquele serviço, você, né, tem mais gente participando daquele serviço, você tem um ganho de escala, como a gente diz, né, no economês. Sim. Então, essa é uma oportunidade boa. Então, de uma maneira geral, você precisa repensar o crescimento e a política urbana de Teresina, né? Sim. E, a partir disso, enxergar quais são os pontos positivos dentro dessa circunstância da perda do recurso, que não estou aqui para dizer diferente, que é ruim, que faz com que o município, num primeiro momento, tenha dificuldades. Mas, como você tem agora esse dado, né, você precisa começar a trabalhar as políticas públicas em função disso. Olha, minha população não cresce mais tanto, então ela não pode se deslocar tanto em termos de moradia. Então, eu não posso construir conjuntos habitacionais lá na franja da cidade. Eu tenho que trazer as pessoas para mais perto. Por quê? Porque mais perto é onde tem o asfalto, onde tem a água, onde tem o transporte público, onde eu vou à UBS. E isso faz com que, né, você redirecione, de uma certa maneira, o crescimento da cidade em benefício e até supere essa dificuldade inicial, que é concreta, do volume de recursos. Onde tem as escolas. Onde tem escolas, exatamente. Mas além dessa questão econômica, até na abertura também tratei disso, que é no campo da política, né? Porque o Estado pode perder vagas, né? 6 vagas de deputados estaduais e 2 na Câmara Federal, por conta justamente do censo apresentado. E isso acontece porque essa representação legislativa ela é proporcional à população de cada estado brasileiro. E no caso do Piauí, para manter a sua bancada de 10, era necessário atingir 3,7 milhões de habitantes, o que não aconteceu. Então, por que isso é prejudicial para o Estado? É possível reverter esse quadro? Politicamente, né? Isso complica a questão federativa de uma maneira geral. O Brasil já tem uma dificuldade desse ponto de vista da representação proporcional na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque existe um limite mínimo de deputados, que é 8, e existe um limite máximo, acho que 71, né? E aí a proporcionalidade concreta ela fica, digamos, desviada por conta desse limite mínimo e máximo. Então, se você pensar em Roraima e o Piauí, Roraima deve ter menos de 1 milhão de habitantes, certamente. Tem 6. E o Piauí tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, ficariam com o mesmo patamar de deputados. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Está limitado a 71. Se você usasse, e isso tem vários estudos de ciência política olhando para isso, se você usasse um critério exclusivamente populacional, São Paulo passaria, né, de 100 deputados. Roraima, os antigos territórios, Roraima, Rondônia, né, teriam 2, 3, 4 deputados, e o Piauí talvez ficasse ali nessa média dos 7 e 8. Como existe o limite mínimo e o limite máximo, é razoável supor, né, que num acordo parlamentar a atual representação se mantenha. Né? Se reduzir, né, que é o que está previsto,
em função, né, do baixo crescimento populacional, obviamente que isso traz um prejuízo. Traz um prejuízo em recursos, a questão das emendas parlamentares, mas mais ainda traz um prejuízo em termos da representatividade do Estado no conjunto da federação. Sim. Mas quando você olha para a população, né, tem assim, os estados que têm mais população terminam tendo um argumento forte em torno disso, né? Então, é uma briga federativa antiga, né, do sistema de representação brasileiro, sempre corrigida por esses instrumentos, estabelecimento, né, de um limite mínimo e, mais recentemente, do limite máximo. O IBGE também, ele divulgou que a população brasileira teve o menor crescimento já registrado na série histórica do censo. De que modo esse dado reflete a realidade do país? Isso tem a ver com a questão cultural ou de desenvolvimento econômico? O que reflete isso? Olha, tem vários aspectos. Eu acho que a questão cultural influencia, a questão do desenvolvimento econômico influencia, mas tem um aspecto importante que está relacionado com o desenvolvimento econômico, a urbanização. Uhum. O Brasil acelerou muito o seu passo de urbanização. E a vida na cidade, né, pela sua dinâmica, ela não permite que você tenha famílias muito extensas. 4, 5, 6 filhos. É caro, né, e muitas vezes inviabiliza a questão da sobrevivência daquela família. Ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, as famílias brasileiras foram experimentando isso, né, essa vivência de redução muito significativa do número de filhos por família. Teresina, né, já teve 4 filhos por família. Hoje tem menos de 1, é uma taxa europeia. Desculpa, tem menos de 1, tem menos de 2, 1,6, 1,5. É uma taxa europeia. Por conta disso, quer dizer, o ambiente urbano foi se consolidando. Nesse ambiente urbano, né, as atividades, né, permitem menor, quer dizer, não permitem uma maior interação, até do ponto de vista familiar, né? O custo de vida se eleva e a questão, quando você fala da questão cultural, eu associo a questão educacional. Né? Na realidade, as famílias passam a ter mais anos de estudo, os indivíduos passam a ter mais anos de estudo e isso favorece uma visão diferente, né, do papel da família. Outra coisa que é importante do ponto de vista econômico, muitas vezes o número grande de filhos numa família de ambiente rural tinha a ver com a mão de obra, né, para a lavoura, para a agricultura. No ambiente urbano, isso não faz nenhum sentido. Quanto mais filhos você tem, maior a sua despesa, e não, né, porque... Tem a ver mais com o custo. Né? Exatamente. Então, você não tem um benefício claro, os pais não têm um benefício claro, por conta de terem maior quantidade de filhos. É justamente o contrário. Toda uma questão que reflete, né, isso, tanto cultural, social, economicamente. Olha, essa é uma transição difícil, que muitos países passam. Ela tem impactos, digamos assim, do ponto de vista do Estado, muito preocupantes. Por exemplo, a situação previdenciária. A maioria dos sistemas previdenciários são sistemas de solidariedade entre gerações. Quem está na atividade, na realidade, contribui e paga grande parte da aposentadoria de quem está já na inatividade. Quando você tem mais gente na inatividade do que na atividade, por conta dessa curva demográfica de envelhecimento da população, começa a aparecer um problema, né, grave de desequilíbrio previdenciário. Isso é resolvido por mais taxação sobre as aposentadorias, por esticar, né, o tempo de contribuição e o tempo de serviço para que os aposentados, né, para que a população se aposente mais tarde. Isso está escorado também no fato de que, com a urbanização, aumenta a expectativa de vida. E você tem, mais além disso, você tem o ponto importante de que você precisa criar políticas de saúde para uma população mais velha, né? E isso envolve, né, maior dispêndio com medicamentos de uso contínuo,
né, de internações mais frequentes, porque, naturalmente, as pessoas mais idosas têm um conjunto maior de problemas de saúde. Então, você, na realidade, começa a entrar numa reconfiguração do próprio sistema público de assistência, pensando na questão da previdência e também pensando na questão de saúde. Por outro lado, aqui atrás, né, você cria oportunidades. Se você pensar no sistema educacional, se nascem menos crianças, você tem uma necessidade menor de creche, se você não tem um déficit já acumulado, e você tem maior oportunidade do tempo integral, porque você já não precisa mais estar construindo tantas escolas, está diminuindo de alguma forma quem entra no sistema e você pode oferecer um melhor serviço para a nova geração, aumentando a produtividade daquela geração. Então, é digamos assim, uma equação, né, que vai mudando as prioridades do Estado, encarece alguns serviços por um lado e cria novas oportunidades por outro, né? Um fator que é relevante nessa transição que a gente está vivendo e que a gente, de alguma forma, não consegue medir, é o fato que a tecnologia, e o programa é também sobre inovação, a tecnologia tende, de alguma forma, a suprimir alguns postos de trabalho mais mecânicos, digamos assim. Então, você tem a necessidade de melhorar ainda mais o seu sistema educacional para que essa juventude faça, né, frente aos desafios de se empregar num ambiente em que num restaurante você tem o garçom tem um tablet para fazer o teu pedido, né? Se você vai numa escola, é um aplicativo onde você compra, né, a merenda do teu filho, no caso de uma escola particular, né, onde quem vai tomar um ônibus, né, tem um cartão e não usa dinheiro. A própria noção de dinheiro está mudando, né? Quer dizer, o Pix revolucionou, né, as transações econômicas, né, no país. Então, esse contexto da redução relativa da população traz esse tipo de pontuação para quem faz política pública, né? Nós vamos passar a ter mais gasto de previdência, nós vamos passar a ter mais gasto em saúde e precisamos melhorar, né, e temos a oportunidade de melhorar o gasto em educação. É muito interessante todos esses aspectos, né, que estão sendo trazidos aqui pelo secretário Washington Bonfim, e pensando a partir dessa perspectiva de gestão, como é que os líderes, tanto do país como dos estados e dos municípios, eles devem atuar com base nesses dados, nesses indicadores que são trazidos aí pelo censo? Olha, assim, é preciso ter bastante cuidado e atenção sobre isso. Tem uma área de administração pública, ciência política, que trata do que a gente chama políticas públicas baseadas em evidências. Aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, você faz experimentos e você usa os números para poder indicar as políticas. Eu acho que cada vez mais nós vamos precisar disso, né? Fazer política pública baseada em evidências. Se eu tenho uma população que diminui, né, e tem uma tecnologia que fica mais eficiente, quais são os serviços em que eu tenho que aplicar tecnologia, né, e em como isso impacta a minha gestão de pessoas. Esse é um ponto importante da administração pública. De vez que o maior investimento da administração pública é no professor, é no médico, é no advogado, né, no juiz, é gente que faz administração pública. Mas isso precisa ser redimensionado frente a esses desafios. Uma outra questão, eu acabei de remeter, você precisa reposicionar a política de saúde, né, porque você vai ter mais pessoas usando um determinado tipo de serviço que às vezes, né, você nem precisava usar porque as pessoas não chegavam lá, né, em termos de idade. Você melhorou a qualidade de vida, você está melhorando Então, são mais comuns os casos de câncer, são mais comuns os casos de demência, são mais comuns os casos de Alzheimer, né, que são doenças, de uma certa maneira, né, mais incidentes quando da velhice. Então, a administração pública, o setor público, né, as prefeituras, né, tem que ter um olhar diferenciado e especial para a primeira infância, porque é dela que vai surgir a força de trabalho do futuro. No Brasil, a gente já tem um problema bem expressivo em relação à questão da juventude,
né? No sistema educacional, as duas grandes fases que a gente encontra problema, detecta problema, são a segunda fase do ensino fundamental e o próprio ensino médio. Vide a discussão que está tendo agora ainda sobre o novo ensino médio, que foi revogado, tem, né, quer dizer, uma nova proposição. Como empregar essa mão de obra? Pensando, inclusive, volta à questão da aposentadoria. Eu preciso ter gente empregada, né, contribuindo, né, do ponto de vista da Previdência, para poder fazer face às aposentadorias daquelas pessoas que já deram a sua contribuição para a sociedade, né? Em trabalho e também em recolhimento de tributos, né, e de contribuições previdenciárias. Então, assim, é uma circunstância bastante desafiadora, mas assim, insisto no ponto, essa questão de olhar para as evidências. Vai ter cada vez menos espaço, em resumo, para políticas que, eu gosto disso e vou fazer. Não, eu quero isso. Como é que os números se comportam? Qual é o diagnóstico que eu tenho sobre essa questão? Com base nesse diagnóstico, eu vou fazer exatamente o quê? É esse o critério. As políticas terão que ser muito bem assertivas. Assertiva, porque o recurso, né? Quer dizer, a população tem mais instrução, tem mais longevidade, vive mais, portanto, né? Tem mais acesso à informação, ela não vai aceitar qualquer tipo de serviço, né? Uma questão aqui interessante também que me veio é se a pandemia, ela teve alguma, da Covid-19, ela teve alguma importância ou de alguma forma contribuiu para essa diminuição populacional? Existe algum estudo em relação a isso que o senhor tenha conhecimento? É possível que sim, a gente teve cerca de 700 mil mortos, talvez um pouco mais, esse número, né, baseado em 21 ainda, talvez seja um número maior, mas num contexto de mais de 210 milhões é um número muito pouco expressivo. Talvez tenha mexido, por exemplo, ali na coorte das pessoas com mais de 70 anos, tenha crescido menos em função de que a taxa de mortalidade da Covid se abateu mais sobre essa população do que sobre a população mais jovens. Mas, no conjunto, a representatividade me parece estatisticamente muito pequena. E talvez a natalidade também, né? As pessoas tenham se precavido mais. Exatamente. Né? Pronto, aí temos, né, o jeito das pessoas olharem a vida depois da pandemia certamente muda, né? Porque mudou o mercado imobiliário, mudou o jeito da gente lidar com a tecnologia, acelerou muito isso, né? Todo mundo de uma hora para outra precisou usar computador, telefone. Bom, e dando continuidade à nossa entrevista com o cientista político, professor, secretário de Planejamento do Estado do Piauí, Washington Bonfim, eu queria, secretário, retomar falando um pouco do cenário demográfico do censo, né, que comprovou que a sustentabilidade do sistema previdenciário, a gente estava abordando isso antes do intervalo, essa sustentabilidade atual ela é incerta, gasta-se mais do que se arrecada. A tendência é piorar com o aumento de aposentados e diminuição da população economicamente ativa. Partindo desse ponto de vista, né, o senhor acredita que o envelhecimento da população brasileira exige uma nova reforma da Previdência? Eu obviamente não tenho expertise suficiente para dar uma resposta muito, né, profunda sobre isso. Foi feita uma reforma recente de 2019. Ela, né, quer dizer, se impôs pela questão dos números, né, houve uma longa discussão, né, e apesar das resistências, ela, né, prevalece. O que é razoável supor é que, para além daquilo que já foi feito em 2019, pensando na questão da Previdência, nós temos um outro desafio, que é a mudança das relações de trabalho. Sim. Você tem cada vez mais pessoas, né, que não têm carteira assinada, que estão no Simples, por exemplo, são microempreendedores individuais ou microempreendedores. E isso muda também a correlação de financiamento da Previdência, né, do pagamento das aposentadorias. E você tem, do lado do setor público, muitos municípios, e aí estou falando de municípios, não de Estado. Sim. Muitos municípios que criaram, né, regimes previdenciários próprios lá atrás
e que hoje tem dificuldades bastante sérias de equilíbrio desses sistemas de previdência próprios, né? Quer dizer, quem está amparado no INSS está muito mais tranquilo do que aqueles municípios que estão em regimes próprios. Isso atinge menos o Estado, não digo que não atinja, mas atinge menos os Estados, porque os Estados têm um contingente muito maior de servidores, então é mais fácil fazer a conta fechar. Embora, né, o mais fácil não significa que seja automático, mas municípios muito pequenos com regimes próprios devem enfrentar dificuldades bastante assim, preocupantes já em poucos anos, né? Não deveria haver por parte do Estado, de repente, uma forma de conscientização das pessoas, desses novos trabalhadores, né, que têm essa microempreendedor individual, ou mesmo esses empreendedores que estão na informalidade, em quererem contribuir para a Previdência? Não seria um trabalho do Estado para mostrar os benefícios que a Previdência poderia trazer? Assim, mas não é tão automático, né? Quer dizer, no final das contas, né? Quer dizer, no final do dia, como se diz, o grande ponto é que determinado tipo de profissão, né, ela tem um rendimento tão baixo que o indivíduo que recebe aquele rendimento, ele troca, né, de alguma forma, o rendimento presente pela perspectiva de rendimento futuro. Então, ele procura não contribuir para a Previdência porque a necessidade de renda dele é imediata. Não é daqui a 20, 30 anos quando ele aposentar. Então, tem aí um problema. Isso é uma questão. A outra questão, né, é que talvez, né, o que a gente precise pensar, e aí não é o Brasil, é o mundo todo, é como taxar, né, outras atividades que hoje são muito importantes. Por exemplo, todo o comércio pela internet, né, quer dizer, você tem novas fontes, né, de arrecadação que ainda são pouco utilizadas, até porque elas estão nascendo agora, e tem uma circunstância de fontes de arrecadação mais antigas que naturalmente vão perder a sua dinâmica. Nós vamos estar a Previdência é sempre muito taxada a partir do trabalho, obviamente, né? Você está numa circunstância que determinadas profissões vão cessar. Como é que você vai fazer? Ainda que você queira fazer com que o indivíduo contribua, né, a probabilidade dele estar, né, não empregado ou num emprego de remuneração baixa é grande. Então, você cria, né, dificuldades. Assim, esse é um conflito distributivo que vai permanecer durante algumas décadas até que essa transição que a gente vive hoje, ela se estabilize minimamente. Eu falo de transição do mundo do trabalho, da tecnologia e acomodação dessas novas profissões, de um lado, e do outro lado que a gente estava discutindo aqui, né? Quer dizer, longevidade, mais gente vivendo mais e necessidades de investimento em saúde e em previdência para manter essa estrutura, né, das pessoas mais velhas terem dignidade na sua reta final, né? E a gente estava falando, reta final é feio, ali nos bastidores, a gente estava conversando sobre essa realidade, não é, de diminuição populacional. Se ela é de país subdesenvolvido ou é de país desenvolvido. Se sim, como que os países mais desenvolvidos, que é o Brasil, estão trabalhando ou estão sendo afetados em relação a essa diminuição populacional? Na realidade, ela é típica de países de renda média para renda alta, especialmente nos países de renda alta fazem essa transição demográfica primeiro. O Brasil tem um conjunto grande de autores na área de economia, de ciência política, mas especialmente economia e na área de direito previdenciário, que falam que nós perdemos o chamado boom demográfico, quer dizer, nós estamos ficando mais velhos antes de ficarmos ricos, a gente ainda é um país de renda média, e isso coloca um desafio, né? Quer dizer, você ter menos gente na base da sociedade, mais gente
né, nos estratos superiores quando a gente pensa na questão de idade. Então, é claramente algo de países desenvolvidos. E o de renda média para alta, mas especialmente países desenvolvidos. E esses países lidam com dificuldade com essas questões, porque afeta os seus sistemas previdenciários, e aí há muito estímulo, às vezes, para que você tenha mais filhos. Tem países que têm, por exemplo, planos, não necessariamente apenas por conta disso, mas tem, como é que eu vou chamar? Licenças, políticas públicas de licença maternidade e paternidade muito generosas, né, em que a mulher e o homem, né, enquanto casal, tem às vezes até 2 anos de licença paternidade que eles podem dividir, ou seja, para tentar facilitar com que, né, a decisão desse casal em torno de ter filhos seja mais rápida e efetivamente se dê. E isso é um ponto importante, quer dizer, os países nórdicos, na Suécia, Noruega, têm exemplos muito generosos de políticas de licença, assim, porque são países de estado de bem-estar, mas também porque são países que buscam estimular o nascimento de crianças, né? Estimulando, assim, o crescimento populacional e, de consequência, a força de trabalho. Exatamente. Que é o que aqui no fim do dia interessa. Tem mais gente trabalhando. Existe algum estudo, eu não sei, se houve alguma resistência da população em atender a equipe do IBGE, isso pode ter afetado esses dados, ou, de fato, esse censo, na sua concepção, ele reflete exatamente a realidade que a gente vive? Eu creio que ele tende a refletir mais a realidade. Efetivamente, houve problemas do ponto de vista, quer dizer, ele atrasou, era para ter sido em 2020, a pandemia não permitiu, em 2021 houve não tinha dinheiro, né, para fazer, ele já foi feito em 2022 e pontualmente, até a imprensa colocou isso de maneira muito reiterada, né? Em alguns estados, me lembro aqui do Rio de Janeiro, em que houve, né, um esforço grande do IBGE para manter as pessoas na rua, pedindo que elas, né, quer dizer, manter as suas equipes na rua, pedindo que as pessoas respondessem o censo. Acho que isso aconteceu para alguns estados, outros não acredito que isso tenha acontecido tanto, né, para um estado como o Piauí, que é um estado menor, mas eu creio que fora alguma coisa pontual que o IBGE possa identificar, de um modo geral, nós não estamos vivendo algo que é muito fora da curva em relação ao que outros países já viveram. Obviamente que importa ver aí, né, uma cidade que, né, teve menor população, se efetivamente ocorreu, mas acho que são mais problemas pontuais do que um problema que, no final, invalide o censo. Eu não acredito nisso, de maneira alguma. Se não tiver havido nenhuma discrepância, né, muito grande entre o que assim, entre o normal, não é isso? Então, isso sugere que não tenha havido problema. Eu não acredito. Problemas pontuais em algo que você faz com 200 milhões de pessoas vai ocorrer, é inevitável. Né? Mas nada que invalide o trabalho como um todo, muito longe disso, assim, um trabalho fundamental. Para a gente, por exemplo, para mim, que sou secretário de planejamento, né, é fundamental. Como é que você planeja orçamentariamente um estado? Um número, não tem jeito, e número de população, para saber qual é a população do território, qual é a população do estado, qual é a população de um determinado bairro. Isso tudo interessa para nós, porque tem a ver com aquilo que o estado ou a prefeitura, no meu caso, né, sou da equipe do governador Rafael Fonteles, o governo do estado pretende fazer. E falando no estado do Piauí aqui, que eu sou secretário de Planejamento, como tem sido esse trabalho, né, à frente da Secretaria de Planejamento e que perspectivas estão sendo criadas na sua pasta para o desenvolvimento do estado, considerando que o governador Rafael sempre tem trazido, né, essa questão de inovação, da tecnologia, tornar o estado mais tecnológico. Como é que tem sido o papel da Secretaria de Planejamento em todo esse cenário novo, né, que o governador Rafael tem criado?
Olha, assim, nós temos trabalhado muito, foi criada uma superintendência de transformação digital no contexto da CEPLAN. Nós estamos aperfeiçoando os mecanismos, né, de monitoramento das ações do Estado, criando painéis de monitoramento, né, de obras, painéis de monitoramento do plano de gestão, ou seja, das metas do Estado, painel de orçamento, painel de gestão de pessoas, ou seja, nós estamos consolidando um trabalho de colocar, né, todos os dados à disposição dos secretários, do governador, e isso consolidado, obviamente, à disposição da população, né? Olhando por território, olhando por município, olhando para o Estado como um todo. E, para e passo, né, temos acompanhado, né, a agenda do governador com os organismos internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano, né, Agência Francesa de Desenvolvimento, o novo o Banco dos BRICS, e, né, temos tido a oportunidade de acompanhar essas agendas, o Banco do Brasil, que são agendas, né, em busca de crédito para fazer face às ações do Estado. E, não menos importante, né, e aí a gente divide isso, na realidade o protagonismo é da Invest Piauí, né, acompanhando, do ponto de vista até orçamentário, os esforços do governador nessas várias missões internacionais de atrair um novo tipo de investimento para o estado do Piauí, especialmente aquele investimento em energias renováveis. O Piauí já é uma realidade de desenvolvimento na energia fotovoltaica, solar, na energia eólica a partir do vento e agora, né, quer ser a liderança no país, na América Latina, que está no mundo, em relação à questão da produção do hidrogênio verde, olhando para o mercado europeu. Então, há um esforço do governador Rafael Fonteles de, como ele diz, sem deixar ninguém para trás, né, atualizar, né, as perspectivas do desenvolvimento econômico estadual, olhando para as novas oportunidades, né, na área de tecnologia, na área de sustentabilidade, né, e na questão da educação, que é, na área social, o grande carro-chefe da sua atuação. Bom, secretário, nosso programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim, mas antes de pedir aqui ao nosso entrevistado que faça as suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Confira a agenda da semana com as principais atividades do segmento empresarial. No dia 29 de agosto, oficina usando o marketing digital para vender online, às 8 horas da manhã em Palmeiradas. No dia 31 de agosto, palestra Como se tornar um microempreendedor individual, às 2h30 da tarde, online. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui ao nosso secretário de Desenvolvimento do Estado do Piauí, Washington Bonfim. Já agradeço muito pela entrevista, pela aula. Não foi uma entrevista aqui, foi uma aula aqui para nós. Parabenizo pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento. A gente tem acompanhado o trabalho, ou de planejamento, desculpa, e tem visto realmente como o Estado tem avançado nessas áreas que o senhor acabou de colocar. Então, muito obrigado pela presença e passo a palavra para as suas considerações finais. Só agradecer, né, aos telespectadores, às telespectadoras, agradecer você, Campelo, pela oportunidade e me colocar à disposição. Acho que a gente está num momento muito importante para o Estado do Piauí. Tem um governador que tem uma visão, né, muito sólida sobre o seu tempo, né, e na realidade até à frente do nosso tempo, e pesa sobre todos nós, e a gente comenta isso, né, enquanto secretário, né, eu e os colegas, da responsabilidade que temos com esse momento, né? Quer dizer, nós temos um governador que tem uma liderança fortíssima, temos um presidente da República que tem um olhar especial para o Piauí, temos um ministro, né, de uma pasta absolutamente central do ponto de vista, né, da federação. Então, temos muita, quer dizer, existe a tempestade perfeita, nós estamos vivendo a bonança perfeita. É da nossa responsabilidade, né, aproveitar o máximo possível dessa oportunidade e mudar, né, melhorar a vida do nosso cidadão piauiense, da nossa cidadã piauiense. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Agradecemos
também a sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã e caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.